10 horas e 58 minutos, Jornal Band News Rio, primeira edição de volta. Felipe Moura Brasil, antes da saída do Rodolfo, já deu o ar da graça. Salve, salve, Cristiano Pinho. Prazer fazer esse programa com você e vamos juntos até o meio-dia. Agora é a hora do professor. É isso. Daqui a pouco eu trago sua vinheta também, Felipe, para a gente virar a página. Mas antes, vamos para o nosso último capítulo da primeira parte do jornal. Professor Milton Teixeira. Um dos assuntos que separamos para hoje é a história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa semana foi marcada aí pelo debate de um projeto de lei polêmico que pretende privatizar a UERJ. Bom dia e conte-nos, por favor, algumas curiosidades e detalhes sobre a história da Universidade do Estado do Rio. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, família Band, caríssimos ouvintes. Bom, a UERJ tem uma história conturbada, como aliás está do ensino superior no Brasil, né? Em 1950, o prefeito Ângelo Mendes de Moraes solicitou e o presidente Eurico Gaspar Dutra sancionou a criação da Universidade do Distrito Federal. Seria uma universidade municipal, primeiro caso assim no Brasil. Mas não foi adiante, pudera, né? De 1950 a 1961 nós tivemos 8 prefeitos, ou seja, não havia continuidade na coisa. Só mesmo na gestão Lacerda é que se pôde levar adiante, pegaram-se várias faculdades, a ideia era ocupar um terreno ao lado do Maracanã, onde tinha um esqueleto e uma enorme favela. Então, foi feito um trabalho de remoção dessa comunidade, na época, e já no governo Negrão de Lima, de 66 a 71, foi construído o prédio da UEG, na época. UEG. Foi a primeira universidade vertical que nós tivemos. Até então, as nossas universidades eram campos, assim, prédios baixos de até 5 andares, com terrenos imensos à volta. Esse foi o primeiro caso de uma universidade vertical. O projeto geral dos prédios foi do arquiteto e que depois foi prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde. Terminada as obras em 73, com a fusão passou a ser a UERJ. A UERJ sempre sofreu as consequências da política econômica do nosso Estado. Enquanto o Estado esteve nadando em dinheiro, a UERJ esteve bem. Enquanto a coisa caiu, a UERJ também desabou. Eu só estive no complexo da UERJ uma vez na minha vida. Fiquei impressionado com o mau estado das instalações, elevadores que não funcionavam. Era uma coisa assim, meio largada, né? E eu creio que agora a coisa esteja tão ruim que estejam querendo privatizar. Provavelmente vão vender a preço de banana, algum bilhardário aí da educação vai comprar e transformar aquilo numa grande universidade particular. Claro, vai acabar mais um ensino público aqui no Rio de Janeiro. A UERJ sempre teve qualidade no seu ensino. Os professores sempre foram bons, escolhidos segundo procedimentos os mais modernos, mas abandono tem limite, né? E é triste ver mais um bem do nosso Estado sendo, assim, espoliado, né? É isso. Antes da gente passar para o próximo assunto, professor, queria aproveitar a expertise do Felipe Moura Brasil aqui também para discursar sobre esse projeto de lei do deputado Anderson Moraes do PSL. Foi tema de comentário do Rodolfo ao longo da semana, mas como o projeto ainda está aí na Alerj para ser discutido, acho que vale a gente, diante do tema aqui levantado pelo professor, falar um pouquinho sobre isso. O deputado, Felipe, ele se baseia num discurso principalmente de que a UERJ está sendo aparelhada como instrumento aí para divulgação de ideologias, principalmente político-partidárias de esquerda, e também que o fato de, apesar de ser uma escola, de uma universidade pública, um fato é que há mais estudantes de classe média do que de classe baixa, e que seria possível, diante dos gastos que a UERJ tem hoje, fazer uma economia e aumentar até o número de alunos. Esses são alguns dos argumentos
que o deputado apresentou nesse projeto de lei que já recebeu várias críticas, tanto da comunidade da UERJ como dentro da própria Alerj, de fora, instituições, ONGs, enfim. O fato é que quem quiser ler o projeto na íntegra é só entrar no site da Alerj que está lá. O Brasil vive muitas vezes um problema de quais são os devidos caminhos para resolver supostos problemas, que muitas vezes são discutíveis, como todas essas alegações. Ontem nós falávamos aqui a respeito de uma questão similar, de que havia uma conta em rede social denunciando um comportamento do professor de uma escola ou de uma universidade, o Pinho talvez lembre melhor, e eu estava falando justamente... Colégio Baiense, pois é. Eu estava falando justamente sobre o caminho para resolver determinado problema. E não dá, obviamente, para a gente ficar acreditando em qualquer relato feito em rede social sobre a atuação de um professor sem saber exatamente o que ele falava, fazia dentro da sala de aula. Então, o ambiente para resolver isso é o ambiente interno da instituição. O aluno ou o pai do aluno que fica sabendo de alguma coisa, ele vai à diretoria, ele questiona. Isso é absolutamente legítimo. Não importa se a raiz do problema é uma suposta inculcação de ideias à esquerda ou à direita, qualquer tipo de comportamento, mesmo fora da questão ideológica, ele é passível de questionamento por parte dos envolvidos e preocupados com o ensino como ele é. O deputado estadual bolsonarista, obviamente, ele está querendo aparecer aí para o seu próprio nicho de eleitorado ao propor uma solução completamente desconectada do problema que ele está apontando. Então, que há professores que têm um ativismo maior e que isso exista à esquerda e, eventualmente, até à direita, eventualmente até de centro ou qualquer outra coisa, isso existe em diversas instituições de ensino, seja em escola, seja em faculdade. São problemas, muitas vezes, pontuais, específicos, às vezes são problemas culturais, que legitimam certas posturas no debate público. Eu já falei muito a respeito desse tema, inclusive. Agora, daí, por causa disso, que você está apontando, sem trazer o questionamento para os problemas específicos resultantes disso, você propor uma privatização de uma instituição que é um patrimônio estadual há tanto tempo, que dá oportunidade para as pessoas que não têm como pagar uma faculdade e tal, aí você tem uma distância muito grande. E no Brasil, como muitas coisas têm problemas estruturais, o próprio professor estava falando da questão de estrutura da UERJ, e eu tive a oportunidade de assistir a muitas aulas lá, e sei que é uma instituição que poderia ser mais bem cuidada em termos estruturais. Em questão de professor, tudo isso é questionável do ponto de vista do aluno, tudo isso é discutível, os métodos, inclusive, como os professores são indicados, passam provas, tudo isso é passível de discussão. Agora, a privatização, eu considero melhor deixar para aquelas estatais que são alvo de corrupção, de uma ineficiência tremenda no Estado inchado brasileiro para prestar um serviço melhor. A gente tem muita coisa ainda para privatizar antes de pensar em privatizar uma universidade pública tão tradicional como é a UERJ aqui no Rio de Janeiro. Então é uma bola de neve, é um efeito dominó aí de uma discussão completamente aloprada do meu ponto de vista. Essas questões pontuais de problemas da UERJ, elas precisam ser tratadas cada uma com o seu foco, de uma maneira racional e pragmática, sem essa tentativa de aparecer para o seu grupinho político e ideológico. Professor, agora 11h07, próximo assunto, Museu de Arte Contemporânea, consequentemente também falamos de Oscar Niemeyer, arquiteto aí responsável pelo projeto. O MAC, em Niterói, completou 25 anos ontem, está com uma série de atividades aí para o feriadão. O que podemos falar do MAC, de Oscar Niemeyer também, professor? Oscar Niemeyer, o penúltimo comunista do mundo, diziam que o último era Fidel Castro. Não, só acrescentando ao assunto anterior, onde eu tive mais aula de assuntos de esquerda foi na minha pós-graduação numa universidade católica. Mas isso acontece, pois é. Foi onde eu tive mais doutrinação de esquerda, foi numa universidade católica. Eu também tive professores à esquerda em universidade. É o negócio, e eu não acho isso muito fora da realidade. O pior é só falar disso e não dar a matéria, aí sim é um problema, mas nunca aconteceu isso.
Mas voltando aqui ao nosso Só, amigo professor, Oscar. só um complemento, só para deixar concluído aqui o raciocínio. Eu não acredito que isso vá para frente, né? Só para deixar claro. Acredito que é um projeto de um deputado que está querendo fazer aí um filme aí com o seu próprio eleitorado, querendo causar uma confusão e aparecer na mídia, mas a reação interna de todos os envolvidos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem sido muito forte contra isso, então não deve prosperar. Com certeza, com certeza. Vamos falar do Oscar Niemeyer, Simbora. esse pelo menos, e do Museu de Arte Contemporânea, que aliás ele considerava o melhor projeto da vida dele. Oscar Niemeyer tem um nome complicado, Oscar de Almeida Niemeyer Soares Filho, em Portugal é chamado de arquiteto Almeida, olha só. Mas aqui o pessoal sempre preferiu Niemeyer. Era de uma família tradicional de engenheiros, ele nasceu em 1907, no Rio de Janeiro, viveu quase 105 anos, atravessou todo o século XX. Oscar Niemeyer formou-se em 1934 pela Escola de Belas Artes e passou a trabalhar no escritório de Lúcio Costa e Grigori Warshawski. A primeira grande obra dele foi a obra do Berço, que ainda está de pé ali na Lagoa. Depois trabalhou com Lúcio Costa no projeto do Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública, hoje Palácio Gustavo Capanema, que nós nos referimos há 2 semanas atrás. A partir daí, ele deslanchou completamente. É interessante que o Oscar sempre foi de esquerda, mas Getúlio Vargas, quando via um cara que era genial, não tocava nele. Oscar teve toda a liberdade de trabalho durante a era Vargas e conseguiu assim uma reputação internacional, fez obras em vários estados da federação, obras que repercutiram no mundo inteiro. E posteriormente ele seria o projetista dos prédios da capital do Brasil, junto com Lúcio Costa, que fez o projeto urbanístico. Oscar sofreu alguma perseguição nos anos 60, mas ele era tão importante que ele não podia ser preso. Eu tenho aqui até uma história anedótica, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Um oficial do Exército perguntou como é que ele ganhou tanto dinheiro. E eu não posso aqui dar exatamente a resposta que ele deu, mas disse que foi fazendo sexo. Você tem uma ideia, ele era assim, ele era explosivo assim. Depois ele foi para o estrangeiro, na França, ele foi considerado dos grandes arquitetos do mundo, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na África muito, voltou ao Brasil, continuou produzindo, trabalhou no governo Brizola, fez os Brizolões e a pista de desfile do Carnaval, e posteriormente deixou em Niterói um legado inesquecível. O MAC, o Museu de Arte, o Museu de Arte Contemporânea, exatamente, o MAC, ele considerou a sua melhor obra. E realmente ele parece até um disco voador, mas por incrível que pareça, ele se inspirou na flor da bromélia, que era abundante ali na região. O projeto do museu recebeu elogios do mundo inteiro e foi feito para abrigar a coleção de um mecenas que doou tudo à Municipalidade de Niterói, que foi João Satamini Filho, e que tinha mais de 5.000 obras. Ele pediu inicialmente para fazer um galpão para guardar aquilo. O prefeito de Niterói disse, não, vamos fazer logo um museu, e chamou Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer viu aquele pontão maravilhoso que avança para dentro do mar, não quis nem saber de outros terrenos. Fez ali o projeto. Eu não estive na inauguração, mas estive logo depois e acompanho até hoje esse museu. E ele é muito dinâmico, ali já se realizaram exposições maravilhosas, teve uma de arte grega, que foi inacreditável. Agora, o acervo principal é, naturalmente, a arte moderna e contemporânea brasileira, mas já teve ali exposição de Paul Klee, exposição de grandes mestres do modernismo. E é um museu que dinamizou tanto Niterói que se tornou o símbolo da cidade de Niterói. Niterói incluiu como um dos símbolos da Virou sua cartão cidade. postal, né? Sim, virou uma referência não só municipal, como mundial. Hoje as pessoas conhecem Niterói mais pelo MAC do que por qualquer outra obra que tenha na cidade ou de qualquer outra beleza natural. E Niterói tem muitas belezas naturais que a cidade possa ter. Então, ele realmente cumpre o seu papel. Oscar Niemeyer falece em 2012, trabalhando ainda. Ele ainda estava fazendo projetos para Niterói.
E foi um exemplo, assim, ele é considerado o maior arquiteto do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Toda a crítica mundial. Ele errou em alguns momentos, talvez tenha errado, talvez tenha posto rampa demais aqui e ali, mas quem não erra, e seja como for, o número de acertos dele foi infinitamente superior. Tive a oportunidade de conversar com ele, e ele conversava com os estudantes, assim, com uma alegria, com uma felicidade. Ele achava que ali era o futuro do Brasil, não pensava em privatizar o ensino, que nem esse idiota está querendo propor. Ele que gostava exatamente de conversar com o estudante, que o estudante é o futuro do Brasil. Quanto mais você investir no ensino, mais esse país vai crescer, mais esse país vai evoluir. E ele dizia que a maior luta do arquiteto, de qualquer cidadão, é contra a miséria, é contra a opressão, é contra as diferenças sociais. Maravilha. Professor Milton Teixeira, temos alguma novidade sobre passeio para a gente encerrar a coluna de hoje? Nós vamos ter um passeio no final do mês com o meu amigo Barra Pesada, o meu amigo da Pesada, o Lacerda. Marcos Lacerda. Mas nós ainda estamos decidindo como é que vai ser esse passeio. Se vai ser tipo imagens ou se nós vamos ao local fazê-lo. Certo. Ainda está sendo negociado isso, por isso eu não posso dar maiores detalhes, até a pedido da própria Band. Sem problemas. A negociação está sendo feita, inclusive houve até uma proposta já de um passeio presencial, mas esse não daria por enquanto para fazer por causa das restrições por conta dessa variante Delta, Gama, Alfa, Beta da pandemia. Bom, qualquer coisa, amanhã eu estou na Praça 15 vendendo as minhas antiguidades, na Feira de Antiguidades da Praça 15, e é impressionante, lá se forma uma multidão de ouvintes da Band que vão lá para conversar, trocar ideias, e eu acabo guiando, mostrando a praça, acaba sendo um passeio informal. Legal, professor. Então, quem quiser encontrar o professor amanhã, Feira de Antiguidade na Praça 15. Em frente ao Arco do Teles. Eu estou sempre lá com a minha mulher. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Bom fim de semana, bom feriado para você. Um abraço. 11h15 para a gente virar a chave. Felipe Moura Brasil tem vinheta chegando. Antes, só um destaque do trânsito. Você está ouvindo Band News Rio, primeira edição.